Primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Esse foi um dos primeiros eventos que eu palestrei aqui em São Paulo, né? Então, é sempre bom estar de volta. Opa, falhando? Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo? Vamos lá. Então, a ideia do meu tema da minha palestra, né, DevSecOps, para a gente desmistificar um pouquinho aí o que é isso, né, e como é que a gente pode fazer aí para integrar a segurança dentro do processo de desenvolvimento, tá? Antes de começar, só me apresentar, né? Meu nome é Magno Rodrigues, como falaram aí, eu trabalho na TecBan, né, trabalho na parte aí de proteção, né, de segurança de sistemas e redes, tá? Tenho o background em desenvolvimento, certo? Já fui programador, já fui desenvolvedor, então sei como é, né, trabalhar nessa área, tá? Trabalho basicamente com testes de invasão, segurança de aplicações, gerenciamento de vulnerabilidades, Web Application Firewall e também revisão de código, certo? Aí tem algumas certificações, já palestrei em alguns eventos, certo? Antes de começar a palestra, eu queria passar um vídeo aí para vocês. Se puder colocar o áudio, por favor. Eu vou passar só um trechinho, um minutinho de vídeo, tá? Massive global cyber attack. It has hit hospitals, banks, government agencies, and companies from Ukraine to Europe, parts of the U.S. as well. The hackers are... We've been doing this for over 12 years now, and over Esse é um that vídeo time da period, a Veracode, lot has tá? changed in the world. Eles Cyber publicaram attacks are more recentemente aí. relentless than ever before, but the security of software just isn't keeping up. In this year's State of Software Security, we looked again at how applications do against common AppSec standards like the OWASP Top 10. We found that only about 30% of the applications that were tested passed the OWASP on the first scan. That number doesn't go up substantially over time. Of all of the applications that had received their latest scan, only 34% of them passed the OWASP standard. It's very hard for organizations to get this right. We found that many vulnerabilities, even high severity ones, were never fixed. And of the ones that were fixed, it took much longer than one would imagine. 50% of all the flaws that were fixed took more than 90 days before they were closed, which is an eternity if you're doing DevOps and you're releasing code several times a day. Some security professionals will blame developers when their applications fail policy. Our data shows that developers are making big improvements when they have the right skills training and tools at their disposal. For example, when developers receive on-demand e-learning, their flaws go down at a greater rate than developers who don't receive e-learning. The improvements are even greater when developers can scan their code in a private sandbox before they check it in. Applications scanned by developers in a sandbox had a nearly 50% better fix rate. When you look at the biggest O vídeo está disponível online, tá? Isso foi uma pesquisa, né, que a Veracode, que agora pertence à CA, publicou. Eles fazem essa pesquisa, acho que já há alguns anos, né? Chama-se State of Software Security, né? A versão aí 2017. Na página deles lá tem um vídeo, tem um relatório e tem os resultados, tá? Mas o que a gente pode ver aí desse vídeo, né, é que a grande maioria das aplicações, né, não passam, né, ou seja, 30% delas não passam nem nas verificações mais básicas aí, que é o OWASP Top 10, que é um dos documentos mais conhecidos aí de aplicações web, certo? Então, e outro dado que ele mostrou ali é que, em média, leva, né, 90 dias para corrigir uma vulnerabilidade, tá? Isso é muito tempo, né? O tempo de exposição, dependendo da sua empresa, da sua aplicação, né, o risco é muito alto, tá? Então, quem quiser ver o vídeo, depois está nas referências. Desenvolvimento de software, para mim, né, eu vejo aí como, né, um jogo de MMORPG, aí quem joga, quem já conhece esse tipo de jogo, sabe que nunca acaba. É algo que você está sempre, né, jogando, sempre evoluindo, sempre buscando novas quests, novas atividades para fazer. Então, eu vejo o desenvolvimento de software como algo semelhante, tá? Só que daí, né, tem aí o pessoal de segurança, né, que acaba, muitas vezes, né, bloqueando ou, às vezes, atrasando o deployment ou o release de novas features, de novas aplicações, né, por questões de segurança, tá? Não estou dizendo que eles estão errados, mas a gente, né, me incluindo também, a gente acaba se tornando um gargalo, né, no processo de desenvolvimento, né, que hoje em dia
vocês vão ver aí mais para frente, está cada vez mais ágil, cada vez mais rápido, né? A gente tem empresas que publicam software em produção várias vezes por dia, né, vários dias na semana. Então, o pessoal de segurança não pode continuar sendo essa barreira, esse gargalo aí no processo de desenvolvimento, né? Porque senão a empresa vai acabar perdendo o time, né, o time to market na publicação de uma nova funcionalidade, de publicar um produto novo e perder para o concorrente, entre outros fatores. Bom, para isso é necessário que a gente entenda, né, o processo de desenvolvimento, como é que funciona, né, uma fábrica de software, uma equipe de desenvolvimento, né? E, inicialmente, existia essa metodologia aí, que chama-se Waterfall, o modelo em cascata, né, desenvolvimento de software, que era bastante lenta, levava muito tempo em cada etapa, né, e quando iria integrar o software ali na codificação e fix, você perdia muito tempo, porque ficava grande parte do código lá na máquina do desenvolvedor, e quando ia mandar lá para o repositório, dava problema de build e tal, integrava com outro, o pessoal estava mexendo no mesmo arquivo e vários outros fatores. E daí foi desenvolvida essa metodologia ágil, né, o Agile, aí, né, a Scrum, Kanban, etc. Né, para o quê? Para a gente conseguir desenvolver software mais rapidamente, publicar novas aplicações, novas ferramentas com mais agilidade, né? E aí, né, tem essa questão hoje em dia de, não, vai ser tudo agile, não só a equipe de desenvolvimento, mas toda a empresa tem que ser ágil, né? Só que para ser ágil, você precisa de uma mudança de cultura dentro da empresa. Não é só chegar e vamos adotar o Scrum, vamos colocar uns post-it na parede e a gente vai ser ágil, né? Não adianta, né? Então, trouxe essa tirinha aí do Gilbert mostrando que não adianta você querer ser ágil numa empresa que não te dá essa permissão, essa possibilidade de fazer isso, tá? E aí, a questão da segurança, né? Falando sobre desenvolvimento de software, né? Mas e a segurança? Como é que fica nessa situação? Né? Já é comprovado, e tem diversos estudos aí, esse gráfico é só para exemplificar, né, que se eu descubro uma falha e corrijo ela na etapa de desenvolvimento, né, no começo do projeto, sai muito mais barato, né, do que se eu descubro a falha só em produção. Vou ter que tirar o sistema, vou ter que fazer um novo deploy, né, alocar uma janela, especificar, reservar várias equipes para fazer parte do processo. Então, é muito mais barato eu descobrir a falha antes. Né? E por que o pessoal ainda não está fazendo isso? Né? Porque, né, a metodologia de desenvolvimento que você aprende na faculdade, eu aprendi dessa forma, é justamente essa. Né? Se o programa funciona, você faz o deploy, né? Ship it. Né? Essa é uma frase aí do Diniz Cruz, que ele falou no evento da OASP em 2011, aqui no Brasil. Tá? Só dando os créditos, mas é o que acontece hoje em dia. Né? Tá rodando, não mexe. Né? Principalmente sistemas legados, aí, que muita gente, os funcionários que conhecem do sistema já foram embora, não tem muito conhecimento aprofundado, não mexe que está funcionando. Né? Então, essa é a metodologia que é adotada ainda hoje em dia. Esse gráfico também é uma publicação ainda da CA, né, mostrando que os desenvolvedores precisam de treinamento. Né, e aí o conhecimento, a porcentagem do conhecimento das equipes de desenvolvimento em relação a esses tópicos. Né. A gente pode ver aqui que DevSecOps está em 16%, análise de segurança, Security Analytics, né, em 14%. Tá? Então, a gente precisa treinar os desenvolvedores, né, desde da questão das vulnerabilidades, do desenvolvimento seguro. Tá? Isso já é falado já faz alguns anos. Né? A DevSecOps só veio juntar vários conceitos aí que já sugerido e adotado aí por algumas empresas. Né? A questão do SDL, que a Microsoft também publicou e prega nas suas equipes de desenvolvimento, fala que a primeira etapa, né, de você implantar um ciclo de desenvolvimento seguro
é você treinar os desenvolvedores, treinar as equipes que fazem parte do processo de desenvolvimento de software. Aí vem a questão, né, a primeira, o tópico chamado DevOps, né, por que unir essas duas equipes de desenvolvimento e operações ou infraestrutura, né, porque muitas vezes acontece esse problema, né, o desenvolvedor fala, não, está rodando na minha máquina, por que em produção não está funcionando? É problema de vocês, né, então, se a JVM está consumindo mais memória, coloca mais memória, resolve aí, né. Tipo, não pensa que pode ser um problema, muitas vezes, da aplicação, uma falha de codificação que precisa ser verificada e consertada. Daí surgiu, né, o conceito de DevOps, né, que é justamente você integrar essas duas equipes, fazer com que elas se falem, né, criar equipes multidisciplinares, né, e facilitar, desde o processo de planejamento de uma aplicação, de um software, né, passando pela fase de requisitos, desenvolvimento, até a implantação, para que seja algo mais fluido, né, que não tenha tantos problemas aí, como o slide anterior mostrou, né. Então, fazer processos automatizados, né, automação é essencial, né, se tem algo aí que você faz no seu dia a dia, né, várias vezes, provavelmente essa atividade pode ser automatizada e provavelmente já existe uma ferramenta para isso, né, então você pode pesquisar, tá? A gente vai falar de algumas ferramentas aí mais na frente, tá? Mas a ideia do DevOps é isso, é ser um símbolo aí do infinito para ser um processo, né, ongoing, aí, sempre em andamento. Tá? A base aí do DevOps, né, os fundamentos, né, as foundations. Né. Primeira questão da cultura, que a gente falou aí nos slides anteriores, ou seja, a empresa tem que estar aberta a isso, tem que oferecer espaço e ferramentas e equipamentos também para você fazer, desenvolver essa cultura de DevOps, né, testar novas ferramentas, tentar integrar ferramentas novas já no seu processo, tá? Então, tudo isso é importante. Né? A automação, tá? Que eu falei, a integração, tá? Acho que é crucial. Hoje em dia, a gente tem, provavelmente no seu arsenal aí de ferramentas, você tem mais de 10, 20 ferramentas que você utiliza, ou verifica, ou recebe informações aí no dia a dia, mas muitas delas não se falam. Né? E aí você tem que juntar esses dados manualmente, né? Ou ainda tem que usar uma outra ferramenta para agregar isso tudo. Né? Então, a ideia aqui é você automatizar e integrar, fazer que as ferramentas se falem, né? E que o processo que pode ser realizado, né, por uma ferramenta que não seja realizado por um humano, né, para evitar falhas. Né? Indicadores, KPIs, KPIs, né, como queira, para justamente você poder estar sempre, constantemente avaliando a melhoria, né, dos seus processos. A quantidade de vulnerabilidades foram encontradas, quantidade que foram corrigidas, quantas vezes aquele build foi quebrado, quantas vezes aquele build deu problema, quantas falhas de código, né, o desenvolvedor submeteu. Então, tudo isso daí são informações importantes para você avaliar a melhoria do seu processo de desenvolvimento. Os princípios aí. Limit the work in progress, né? Ou seja, você não querer fazer tudo de uma vez, né? Focar em alguns objetivos, que isso também é um princípio da cultura Agile, né? Você fazer o que não for focado naquela sprint, vai para o backlog e vai ser tratado posteriormente quando tiver a prioridade definida. O aumento do feedback. Tá? Feedback, nesse caso aqui, não é aquela avaliação lá anual que você faz com o seu chefe. Tá? Feedback é tanto das ferramentas, dos alertas que você recebe, dos problemas que dá. Por exemplo, quebrou o build, já recebe um alerta, avisa todo mundo, ou uma aplicação está fora, todo mundo já recebe um alerta, já aciona uma equipe. Tá? Então, tudo isso aí é aumentar o feedback. Tá? E eliminar o retrabalho, né? Ou seja, você automatizando, né, o que pode ser automatizado e fazendo a integração entre essas ferramentas que você utiliza, você elimina o retrabalho. E daí vem, né, que surgiu esse conceito DevSecOps, né, depois do DevOps,
E aí tem vários termos, alguns deles ainda tem outros, tá, que foram surgindo aí ao longo dos últimos anos, né? Primeiro, o Rugged DevOps, que é falado como se fosse uma DevOps robusta, né? DevOpsSec, que acho que foi o Gartner que foi o primeiro a publicar esse termo, né? SecDevOps, e o mais adotado hoje em dia, que é o que eu vejo até, que eu acho mais adequado de se falar, que é o DevSecOps, tá? Mas não importa o termo que você utiliza, né? O importante é que você adote essa cultura DevOps, mas, claro, consiga incluir segurança dentro desse processo, tá? E aí, justamente, esse slide exemplifica justamente segurança dentro do processo de desenvolvimento e operações, aí, fazendo parte de tudo, né? Ou seja, são pequenas, eu imagino, né, a parte de segurança dentro do DevSecOps como pequenas caixinhas ou pequenas verificações que você faz dentro desse processo de desenvolvimento. Desde o planejamento, lá os requisitos de segurança, você vai ter lá para uma aplicação web, requisitos, vai ter um documento para requisitos, né? Para verificação de código, já vai ter uma ferramenta que assim que o desenvolvedor publicar um código novo, essa ferramenta já vai ser acionada e vai fazer a revisão de código e retornar os resultados para você, né? E aí, antes da publicação dessa aplicação, né, vai ser feito um pentest, uma análise dinâmica nessa ferramenta para garantir que as vulnerabilidades foram corrigidas, foram sanadas, tá? Então, tudo isso daí envolve a segurança dentro desse processo. O monitoramento também é importante, né? Você saber o que está acontecendo com a sua aplicação, com o seu ambiente, né? Então, se você ter acesso aos logs e conseguir relacionar esses logs também faz parte do processo de segurança aí dentro da cultura DevOps. E aí o que acontece hoje em dia, né? Normalmente as empresas aí testam por vulnerabilidades nessa etapa do projeto, né, antes do deploy ou depois que já está em produção, né, se é um sistema legado, né? E a ideia é justamente adotar essa abordagem que eles chamam de SSL approach, né? Ou seja, Shifting Security Left, né? Movendo a segurança para a esquerda, né? Dentro desse processo de desenvolvimento, eu vou mover a segurança aqui, fazer com que ela atue, né, cada vez mais nas primeiras etapas do projeto de desenvolvimento. Tá? Então, por que não testar aqui? Né? Ou, melhor ainda, por que não testar aí na fase de codificação? Né? Ou, o ideal, né? O cenário ideal é, ou seja, você planejar a segurança desde o começo. Né? Ou seja, vamos desenvolver uma aplicação nova? Vamos. O que vai ser essa aplicação? Né? Quais dados vão passar por ela? Como é que vai ser a comunicação dela com os usuários? Tudo isso daí você vai precisar levantar para especificar requisitos de segurança, se vai ter HTTPS, como é que vai ser o processo de desenvolvimento, se vai ter um padrão de desenvolvimento seguro, etc. Tá? Então, eles chamam essa abordagem aí de SSL, ou Shifting Security Left. Né? E daí vem essas duas frases aqui, né? Divide and conquer, né? Ou seja, dividir para conquistar, eu fazer essas pequenas verificações, não deixar para fazer tudo no final e aí acabar atrasando o projeto. Ó, o projeto vai entrar em uma semana, você acabou um pentest, tem várias vulnerabilidades, o cara vai ter que corrigir. E aí vai levar, sei lá, 1 mês, 2 meses, ou até 3 meses para corrigir. Você vai atrasar o projeto em 3 meses. Né? Então, você dividindo as suas etapas de verificação, suas validações de segurança, você consegue aí, conquistar, atingir seu objetivo, proteger as aplicações e, ao mesmo tempo, fazer a publicação, o deploy, né, no tempo adequado. E a outra é o test early, test often, né, ou seja, você testar cedo, né, mas testar frequentemente. E aí também é uma necessidade dos processos automatizados. Né. Muitas empresas, acho que na maioria delas, você tem um número muito grande de desenvolvedores, né, mas para a equipe de segurança já é um número bastante reduzido. Né. Por exemplo, sei lá, 2 ou 3 pentesters para uma equipe de 100 desenvolvedores. Né. É praticamente impossível, né, o cara dar conta manualmente de testar todo o código e todas as aplicações que são publicadas por essa equipe. Né. Então, por isso que você tem que automatizar, fazer algumas verificações, né, e a ideia é justamente também dos desenvolvedores também
poderem rodar algumas ferramentas para fazer a validação, antes mesmo dele submeter o código para o repositório, né, para garantir que, né, nenhuma vulnerabilidade crítica foi submetida. Aí também do gráfico da pesquisa da Veracode, né, mostra a questão da frequência dos scans, né. A quantidade, né, em 2016 e 2017, fazendo uma comparação, a quantidade de scans feitos por aplicação, né. A gente vê aqui que a maioria ainda faz um scan por ano, provavelmente por questões de compliance, PCI, alguma coisa assim, conformidade, né. Mas você vê aqui que aumentou a quantidade de scans aí 12 ou 24 vezes por ano, ou seja, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês eles fazem essa validação, né. Está melhorando, mas ainda é muito pouco. E a mudança, né, para o DevSecOps não é só instalar um monte de ferramenta e eu estou fazendo DevSecOps, tá? Mas a necessidade justamente de automação é crucial dentro desse processo, tá? Então, essa empresa, Shebia Labs, eles publicaram chamam de tabela periódica do DevOps, né? Ou seja, onde cada item, cada elemento, né, é uma ferramenta, tá? Que você pode utilizar dentro do seu processo de desenvolvimento, não necessariamente de segurança, né, DevOps em geral, mas tem várias delas aí de segurança, de testing, de logs. Então, você pode ver qual a melhor se adequa ao seu processo, à sua empresa, né? Tem aí as ferramentas open source, tá? Esse documento também está disponível na internet, tá? Você pode olhar com mais calma, tá? Mas né, a questão aqui é a automação é essencial, é chave para essa abordagem aí SSL, tá? E aí a questão dos testes, né? Ou seja, que ferramentas eu posso utilizar em cada etapa do meu projeto. Aqui são só alguns exemplos, tá? Dentro da abordagem DevOps, eu vou ter aqui o Git, Jenkins, Blazemeter, Nexus, entre outros, né? E na questão do DevSecOps, ou seja, focado em segurança, né? Eu posso ter o meu checkmarks para revisão de código, o Splunk para agregação de logs, tá? Entre outros aí, certo? E aí, isso também faz parte da pesquisa aí da Veracode, mostrando, né, que as empresas, as equipes que adotam essas metodologias, né, ou essas técnicas de Continuous Delivery, DevOps, DevSecOps, Continuous Testing, né, eles têm um lucro maior, né, que empresas que ainda não adotam isso, tá? Então, essa comparação de empresas que já têm expertise nessas práticas, né, com empresas que ainda não adotaram essas práticas, tá? Né? O que acontece muitas vezes aí, né, muita gente testa no ambiente de produção, e aí é quando dá problema. Bom, aí eu vou falar das ferramentas, algumas que eu achei interessante trazer aqui para vocês, que são importantes, que seriam utilizadas, tá? Não necessariamente de segurança, mas que podem ajudar você aí no seu processo de desenvolvimento a fortalecer e a fazer as verificações de segurança adequadas, tá? O primeiro deles é o Jenkins, né, que é justamente um servidor de integração contínua, tá? É open source. Então, cada verificação, cada integração é verificada e testada, né, com builds automatizados, certo? Ele detecta aí problemas ou erros de integração. E o interessante dele é que ele tem muitos plugins de segurança, certo? Então, se você fizer uma busca lá no próprio site do Jenkins por security, você vai ver aí que tem aí 31 plugins de segurança e tem novos sendo desenvolvidos, tá? Então, você consegue, dentro do Jenkins, se você já utiliza essa ferramenta ou está pensando em utilizar, você consegue utilizar também esses plugins para fazer essas verificações dentro do seu processo de integração contínua, tá? Algumas delas, né, também pode ser integrada aí com o Jenkins, é o OASP Zap, ou seja, uma ferramenta da OASP,
é um proxy web, tá? Ele é bem interessante aí para quem está começando na área, quem quer começar a testar aplicações, né? Ele faz as verificações automatizadas. Então, você dentro do Jenkins, você pode chamar o Zap para fazer esse pentest automatizado e aí já identificar algumas falhas que você julga que são interessantes e que já devem ser corrigidas imediatamente, né? Ele também permite o teste manual, né? Ele é bastante comparado aí ao Burp ou Burp Suite, para quem trabalha com teste de aplicação deve conhecer, né? E aí algumas features que ele possui. Aí é só a carinha do Zap aí. Uma outra ferramenta também da OWASP, né, que é bem interessante, também é possível integrar com o Jenkins, é justamente esse OWASP Dependency Check. Ou seja, é um plugin, né, que valida dependências, ou seja, bibliotecas que você utiliza no seu código que estão vulneráveis ou possuem vulnerabilidades publicamente conhecidas. Tá? Ele tem plugins aí para o Maven, Jenkins, Sonar, certo? E o interessante dessa ferramenta é que o pessoal que criou ela, né, viu a necessidade da criação dela, porque eles identificaram, através das pesquisas, que 95% das aplicações que eles avaliaram possuíam algum código open source, seja um jar, uma biblioteca, alguma coisa que foi baixado da internet, pego de alguma equipe ou algum projeto open source, certo? E desses 95%, né, 67% continham algum tipo de vulnerabilidade nesse código open source. Então, muitas vezes a gente não dá atenção, você acha que só o código que é desenvolvido in-house, né, que é só o customizado lá na sua empresa, que você deve validar, e muitas vezes não, né? O caso da Equifax, lá o Struts 2, é um exemplo aí clássico. Uma outra ferramenta que acho que não é muito conhecida ainda, né, é o Faraday, né, criado e desenvolvido pela equipe lá da Infobyte, na Argentina, né, e ele funciona basicamente como uma ferramenta de colaboração de pentest, né. Como é que eu faço isso? Né? Através dele, eu consigo executar, né, automaticamente diversas ferramentas. Ele tem esses plugins aí para executar várias ferramentas, sejam elas open source ou pagas, tá? E eu consigo monitorar ou controlar o que está sendo feito dentro do meu projeto. Ou seja, se eu tenho um pentest, né, e o cara, vamos supor, o cara executou o Nmap, o Nessus, aí, no outro dia, o cara tinha que executar algumas outras ferramentas, só que ele ficou doente ou foi designado para algum incidente ou alguma emergência, né? Como é que eu faço para passar isso para um outro pentester, para ele conseguir continuar de onde o outro parou, né? Então, através do Faraday, eu consigo mapear isso, né? Fazer essa verificação de quais ferramentas foram executadas e executar as outras que eu julgue necessário, né? E ele tem um plugin aí para mais de 60 plugins para essas ferramentas de segurança. E também o que é interessante dele é o dashboard, que é bem rico em informação, é fácil de ler e de entender, né? Tem até a questão financeira, aí, dependendo das vulnerabilidades, para você mostrar para o seu gestor, para a área de risco, né? Você consegue fazer isso diretamente do Faraday. Tá? Você consegue importar também, se você não quiser executar diretamente dele, você consegue importar um relatório do Nessus ou de alguma outra ferramenta que você utilize para ele, ele vai conseguir interpretar isso daí e vai gerar os dados aí para você também. Alguns remarks, aqui, né, aqui algumas tópicos que eu quero deixar aí para vocês, né? Questão, a primeira, né? Desenvolvedores não são experts em segurança, tá? Coloquem isso na cabeça. Não adianta mandar um PDF, um relatório com mais de 100 páginas, cheio de vulnerabilidades lá para o cara, com XSS, SQL Injection e um monte de outras coisas. E, corrige aí, lê isso aqui, corrige aí, que o cara vai fazer exatamente do jeito que está pedindo ou do jeito que tem que ser feito, tá? Isso não vai acontecer, tá? Pode até piorar a situação, né? Eu já vi casos onde isso aconteceu e eu tive que, eu mesmo, acessar o código e alterar o código para fazer a correção, porque o desenvolvedor não conseguia fazer a correção. Tá?
né, torne segurança, né, como tão parte do processo de desenvolvimento como a escrita do código, né? Ou seja, por exemplo, se sua equipe de desenvolvimento utiliza uma IDE, né, como o Eclipse, né, então o ideal é que você tenha um plugin de segurança que o desenvolvedor consiga só clicar num botão e já fazer algumas verificações, algumas validações de segurança para ele mesmo corrigir, né? E aí tornar transparente, né, e parte do fluxo de desenvolvimento, né, sem adicionar mais barreiras ou gargalos, aí, sem atrasar o projeto. Você tem que estar sempre balanceando, né, isso daí. Né. Ninguém gosta de bugs, né, nem mesmo os desenvolvedores, tá? Por mais que a gente ache que não, o desenvolvedor gosta de bug, né, ele tem sempre algo para corrigir, então ele vai ter o trabalho dele amanhã e vai conseguir, né, mas isso não acontece, tá? O pessoal no desenvolvimento não gosta de bugs, tá? Mas vai acontecer, é fato, né? Então você vai ter que tratar isso daí corretamente. Tá? Ninguém gosta de ser dito que você está errado, né? Principalmente num formato de relatório. Então, se você manda um relatório aí de não sei tantas páginas para o desenvolvedor, para ele ou para a equipe dele ou para o chefe dele, é como se você estivesse dizendo, ó, você não sabe programar, você está errado, e corrige isso daqui, né? Então, isso é complicado. Tá? Uma questão interessante, né, que está também surgindo agora, é a questão do Security Champions, né, que eu falo aqui, né, se tornar um melhor amigo dos desenvolvedores, né, e para que eles te ajudem sem que eles percebam. Né? Ou seja, tem uma iniciativa, né, que eu chamei de Security Champions Initiative, né, que é você o quê? Você escolher um desenvolvedor sênior da equipe ou do projeto, que entenda bem do projeto e de desenvolvimento, e que ele vai ser o cara que vai fazer ou cobrar as verificações de segurança. Pessoal, precisa fazer revisão de código, precisa corrigir isso daqui, precisa fazer as configurações ou correções adequadas aí. Tá? Então, uma pessoa que vai fazer essa comunicação entre os desenvolvedores, né, e a equipe de segurança, para você não ser né, só o cara que vai cobrar e mandar eles corrigirem tudo. E, por último, né, lembre-se o que importa para o seu negócio, qual é o core business da sua empresa, né, e tente sempre balancear, né, segurança com novas features, novas funcionalidades. Ok? Aí estão as referências, né, os slides estão disponíveis aí na internet. Tá? Muito obrigado. Bem. Obrigado. Nós temos um pouquinho de tempo para umas perguntas. Enquanto chega ali a interação online, eu já vi que nós temos umas perguntas aí, Rubens, no comentário, não? Desligado esse? Não, está ligado. A gente tinha duas perguntas, mas ele acabou respondendo em algum outro momento, então eu só vou comentar que a gente já teve, dentro do programa do GTS, uma atividade, um tutorial de 8 horas, detalhando bastante assim, de uso de automação, e dos Edge Attack Proxy, tal, que foi no GTS 25. A gente não tem uma gravação em vídeo desse tutorial, mas tem os slides, inclusive estão publicados lá no site do evento no GTS 25, apresentação do manualdaglobo.com, muito boa, quem não foi, perdeu, sorry. Legal, vou dar uma olhada, eu não conhecia. Vou fazer um comentário assim, sobre o finalzinho. Né? Minha experiência também com pentest, inclusive na área de pesquisa, é o seguinte: se você apresentar só o relatório e não apresentar a solução exata, tipo assim, altera aqui, só dá encrenca. Às vezes piora, então assim, concordo totalmente com isso mesmo. É exatamente isso que acontece. Muitas vezes a gente tem que mandar, além do relatório, um tutorial de como corrigir cada uma, né? Porque a gente de segurança, muitas vezes a gente vai fazer o pentest no ambiente, mas a gente não tem conhecimento de todas as aplicações que estão rodando, tudo que está funcionando lá. Então, uma recomendação ou uma correção que a gente sugira aplicar pode parar uma ferramenta, pode parar uma aplicação. Então, a gente dá uma recomendação, uma sugestão de correção, e a equipe lá de produção, de gestão de ambiente, é que vai ter que avaliar se aquela correção é adequada ou não. Se aquilo não for, a gente vai ter que pensar numa alternativa, no workaround, para resolver aquele problema. Thiago Marinello.
Você trouxe aqui 3 assuntos que individualmente são extremamente extensos e vastos: desenvolvimento, segurança e operações. Combiná-los ainda também dá mais discussão. Eu queria fazer um comentário e colocar uma questão. O comentário, você falou, né, do modelo ágil de desenvolvimento. Isso tem sido, não é só uma forma de desenvolver mais rápido, mas é uma forma também de desenvolver melhor, software de melhor qualidade. Mas esse movimento de cultura DevOps surgiu também dessa questão de ser mais ágil e desenvolver melhor e mais rápido, para tentar unir esses 2 mundos de desenvolvimento e de operação e acabar com a barreira. Muitas vezes as pessoas até hoje erroneamente contratam profissionais DevOps, o que não existe, na verdade. Você está contratando um cara de operações, mas que quer colocar ele no ambiente de DevOps. O que acontece é que eu vejo que essa tentativa de se tornar ágil ou de tentar criar uma cultura assim, ela depende de 2 coisas fundamentais, que é de compartilhar com toda a equipe a responsabilidade, né, de todo o produto ou de todo o serviço, e também a autoridade e com isso, o poder de tomar decisões. Então, a gente vê muitas empresas grandes, assim, empresas enormes, que há poucos anos atrás falaram, não, vamos nos tornar ágeis, mas tem uma hierarquia até a tomada de decisão de 20 níveis. Né? Eles vão ser ágeis? Dificilmente. Por outro lado, a gente tem outras empresas, uma que, por exemplo, é um líder na área de streamings e patrocina esse evento aqui, onde, pelo que se sabe, os desenvolvedores têm acesso a todo o ambiente de produção. Eles podem entrar lá e corrigir um problema a qualquer momento, se eles considerarem que aquilo é crítico e necessário. Então, essa questão é uma questão cultural e também uma questão organizacional, né, que tem que ser trabalhada e não pode só ficar só na área de desenvolvimento, tem que envolver todo mundo. Só que isso, aí vem a minha questão, conflita com algumas das normas de segurança que algumas grandes empresas seguem. Então, tem outros especialistas de segurança aqui que podem falar sobre isso melhor do que eu, mas talvez ISO 27001 ou mesmo SAS, eu não sei dizer exatamente qual, mas pregam que a sua equipe de desenvolvimento tem que ser separada da equipe de produção, da equipe de operação, né? O que vai contra essa ideia de ser ágil e de ter autonomia para agir e resolver os problemas rapidamente. Então, tem essa barreira organizacional nas companhias, mas eu também vejo uma barreira de normatização, né, dessas certificações, normas, e enfim. E só um último comentário, você falou dos testes em produção, recomendo o pessoal procurar sobre QA in Production, isso é uma realidade, e isso tem bons resultados se feito corretamente. Obrigado. Bom, excelentes comentários, eu concordo aí, mas eu acho que para chegar no nível aí que você falou, que os desenvolvedores acessam e alteram o ambiente de produção, né, precisa aí de um crescimento, de uma maturidade na empresa, né. Realmente ainda é o caso de ter equipes separadas para desenvolvimento e produção, e para isso você precisa de um controle de mudanças, né? Se o cara vai alterar um ambiente de produção, você vai ter que saber o que ele alterou, por que ele está alterando, né? E se é um incidente, se é alguma coisa assim, para ele ser ágil e corrigir o problema e ele conseguir justificar depois e não ficar, né, com um problema na mão depois, né, porque ele alterou. Muito bem, estamos em cima da hora. Temos mais alguma coisa online, Rubens? Não? Então vamos agradecer. Muito obrigado, Magno. Obrigado, pessoal. Até mais.